Senhor, como semente. Pai, que o nosso coração seja uma terra boa, em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Pegue a sua Bíblia, vamos fazer a nossa declaração de fé, em nome de Jesus. Diga assim: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diz: eu abro meu coração para receber a poderosa, viva e eficaz palavra de Deus. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, nessa manhã eu quero compartilhar com você essa palavra que tem como tema paternidade. A paternidade, ela é a visão de Deus para se relacionar com a principal criação de Deus, né? E qual que é a principal criação de Deus, irmãos? Nós, a humanidade. Então a visão de Deus para relacionar comigo, com você, é através da paternidade. Deus, quando Ele nos criou, quando Ele criou a humanidade, Ele instituiu esse relacionamento de paternidade para com a sua criação. Deus se revela a nós, queridos, como um pai. Amém? Deus se revela a nós como um pai. E esse é o desejo de Deus, um relacionamento entre pai e filho. Muito mais do que um relacionamento, talvez, que você imagina. Deus quer se revelar a nós. Deus quer ter intimidade com nós. Deus quer ter comunhão comigo, com você. E quando Deus, Ele nos cria, quando o Senhor, Ele planeja o nosso nascimento, você vê que Deus, o início da nossa vida é como bebês. Você já pensou nisso? Todo mundo vem como bebê. Por que será? Porque a intenção no coração de Deus, o propósito de Deus, é porque como bebê, você nasce totalmente dependente de alguém. Você nasce totalmente vulnerável, inseguro. Totalmente. Você nunca viu um bebê nascendo já saindo andando por aí, já? Não, né? O bebê, ele é totalmente dependente, em todos os sentidos. Ele é vulnerável, ele é inseguro. E o propósito de Deus, quando Ele cria, a intenção de Deus, quando permite o nosso início de vida ser bebê, é que através da família, dos pais, né, o amor de Deus fosse revelado a esse bebê. Através da proteção dos pais, através do cuidado do pai, através desse ambiente, Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus fosse revelado a essa criança. E essa criança, ela crescesse nesse ambiente de compreensão, de aceitação. E nutrida desse ambiente de amor, segurança, ela consegue desenvolver dentro dela autoestima. Ela consegue crescer com autoestima sadia, curada. Por quê? Porque está sendo baseada nesse cuidado, no amor de Deus. Está sendo baseada no próprio Deus através de seus pais. E ela consegue se ver desejada, amada, valiosa, protegida, importante. É isso que nós passamos para os nossos filhos, não é, irmãos? Essa é a mensagem que eu tento passar para a Valentina sempre, quando eu estou junto com ela, que ela é importante para mim, não é? Por mais que tem horas que eu falo: filha, agora eu não posso, papai está trabalhando, eu tenho que fazer isso, agora eu não posso. Ou às vezes quando a gente está com algum casal, alguém, e às vezes a gente precisa de atenção, e naquela hora ela quer atenção também. Impressionante. Ela compete com as pessoas que estão com a gente. E aí, por mais que eu vejo que ela quer isso, e naquela hora eu não posso dar, mas irmãos, é importante a gente ter essa sensibilidade, a criança perceber que ela é importante para nós. Agora,
A gente observa, queridos, que infelizmente muitos, né, sofreram ou sofrem mágoas e rejeição dentro da sua própria família, né? E não tiveram a genuína figura paterna com quem se identificar. Infelizmente, essas experiências a essas crianças, elas não permitem elas conhecerem Deus como Ele é, como realmente Ele é. Essas experiências tiram dessas crianças a alegria de desfrutar de íntima e comunhão com o Pai, com Deus. Por quê? Porque ela não teve isso com seu pai terreno. Então hoje ela tem dificuldade de ter isso com o seu próprio pai, com Deus Pai. Sabe, irmãos, essa visão de paternidade, essa palavra, ela é uma palavra para a gente meditar e ouvir, não só hoje, mas é uma palavra assim, que dá para a gente falar muito sobre isso. Hoje eu não quero estender, porque possivelmente muitos pais vão almoçar com as famílias. Eu quero então dar uma introdução sobre essa questão de criação, da revelação do Deus Pai, através do Deus, do Pai terreno. Mas o que a gente observa, queridos, que infelizmente também, né, as mágoas do passado, elas concedem a essas crianças um conceito errado de Deus. As mágoas da infância, elas permitem essas crianças crescerem num conceito errado de Deus. Elas logo pensam assim, quando ouvem falar que Deus é Pai, elas pensam, mas se Deus é Pai, por que eu sofro tanto? Se Deus é Pai, por que eu fui abandonado pelos meus pais? Quando você conversa com uma criança que foi abandonada, ou com um jovem que foi abandonado, ou com um adulto que foi abandonado pelos pais, e você vê a dificuldade que ele tem de relacionar com Deus Pai, saber que Deus é o Pai dele, de chamar Deus de Pai, porque ele tem essas perguntas dentro dele, lá no seu íntimo. Se Deus é Pai, por que eu sou assim? Por que eu passo o que eu passo? E nesse processo, queridos, os pais terrenos, eles, sabe, inconscientemente, eles contribuíram, eles influenciaram para que a perspectiva de Deus Pai se comprometesse na vida dos nossos filhos, dos filhos, das crianças. De maneira inconsciente, esses pais contribuíram. Ou seja, eles falharam no desenvolvimento da revelação de Deus como Pai. E nessa falha, hoje, criança, ou adolescente, ou jovem, ou adulto, porque isso não fala de idade, isso fala de filiação, ele tem uma maneira diferente de ver Deus. Ele tem uma dificuldade de chamar Deus de Pai. A verdade é que ocorreu uma distorção no caráter Deus Pai. E essa distorção, queridos, ela é tão séria que muitos até ficam irados quando fala que Deus é Pai. Infelizmente. Eu não sei se você já teve essa péssima experiência, ou essa experiência tão ruim, de tentar aconselhar alguém e essa pessoa, ela ter reações de ira. Deus, Pai? Sabe? Quando você fala isso para ela, provoca ira, provoca ressentimento. Você vê na hora o sentimento de rejeição nas suas palavras. Por quê? Porque não tiveram aqui na terra uma figura paterna humana que pudesse expressar esse cuidado de Deus. Quantos estão entendendo, queridos?
não tiveram a figura de autoridade que revelasse esse amor de Deus, que revelasse o cuidado de Deus. Ela não teve essa proteção, ela não se sentiu amada, aceita. Tudo aquilo que era a intenção de Deus através da família não aconteceu com essa criança. Pelo contrário, ela foi exposta, ela foi abandonada, ela foi tirada. E ela fala assim: por que eu estou aqui? Existe até uma explicação com respeito ao parto. Não sei se você já ouviu. Não vou entrar em detalhes com respeito a isso, porque senão não dá tempo. Mas até a forma do parto, né? Por que o médico orienta, né, o parto normal, né, e não cesárea? Até uma explicação espiritual por trás disso. Mas o médico, ele entende por causa da saúde da mulher, né? Porque não se compara o parto normal com o cesárea. Cesárea é uma cirurgia, vai abrir, vai acontecer várias coisas, né? Agora o parto normal é normal, né? Apesar de todo o processo. Mas as mães que tiveram partos normal e cesárea sabem explicar muito bem a diferença de um com o outro. Mas na cesárea, a forma que a criança é tirada de dentro da mãe, aquilo ali já revela para ela que, sabe, de uma maneira que uma falta de amor, de cuidado, porque ela está sendo tirada. Já é uma mensagem para aquela criança. Em todo momento, queridos. Isso a gente pensa: mas pastor, como que pode isso? Gente, se a criança consegue ouvir o pai dentro da barriga, já viu quando a mãe fala assim: o papai está aqui, né? Fala com o papai. Aí o papai conversa, a menina dá um chute. É verdade ou mentira, irmãos? Se a criança consegue ouvir, eu vejo assim, às vezes os tios, avós que gostam, né, de conversar com a barriga da mãe, da filha. É engraçado, né? Mas é verdade, funciona. E isso realmente é importante. Então, tudo isso, queridos, são mensagens que são passadas para aquela criança. Tudo isso são mensagens de amor, de cuidado, de proteção. Você está vindo para um ambiente, você está saindo desse ambiente, mas você está vindo para outro ambiente. E nesse ambiente nós vamos te guardar, nós vamos te proteger, nós vamos te amar, não é? E aí o que a gente vê através da televisão é que as crianças saem desse ambiente de cuidado, proteção que está na placenta, e vai para onde, irmãos? Para uma cesta de lixo, vai para uma lagoa, né? Vai para vários lugares. Aí você pensa: como que essa criança nasce? Como que ela cresce? A pastora não vai nem lembrar disso. Que? Sabe? Aí, queridos, muitos casos, essas pessoas, né? Essas, como eu falei, crianças, adolescentes, jovens e adultos, elas escolhem simplesmente negar a existência de Deus. Elas escolhem desprezar a existência de Deus. É igual eu falei, você tem que analisar situação por situação, caso por caso, mas o resultado hoje é esse. Elas, dificuldade de relacionar-se com o próprio Deus na figura de Deus Pai. Por quê? Porque elas passaram para elas a mensagem distorcida do amor de Deus como Pai. Você está entendendo, queridos? Então, com base nessa introdução, eu quero falar com você nessa manhã sobre uma história que você conhece, uma parábola do filho pródigo. Abra sua Bíblia em Lucas 15. Lucas capítulo 15. Verso 11. Eu creio que essa manhã será uma manhã de cura para todos nós. Amém, irmãos? Às vezes a gente acha que essa mensagem é uma mensagem só para crianças, adolescentes ou filhos. Mas aqui todos nós somos filhos, amém? Então não sei a sua idade, mas você é filho. Você é filho, você tem um pai terreno e você tem um pai, o Senhor Deus, que é o nosso Pai. Amém, irmãos?
Lucas capítulo 15, verso 11, diz assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Filho, lhe disse. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, colocam um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram, que irmãos? A festejar. Amém? Só aí, só essa parte. Sabe, queridos, o texto fala de uma história muito interessante, que você já conhece, já deve ter ouvido muitas ministrações, mas eu quero pegar ela como base para essa ministração, para essa palavra que o Senhor quer falar no nosso coração. Então, a Bíblia fala de um pai que tinha 2 filhos. O filho mais novo, então, existia um mais velho e um mais novo. O mais novo, ele chega para o seu pai e pede a sua parte na herança. Ele chega: Pai, eu quero a minha parte na herança. Talvez seu pai deve ter tido alguma reação, mas ele cedeu a sua parte na herança. Ele pegou o que ele tinha direito, e diz a Bíblia que ele foi para uma terra distante, gastou tudo o que ele tinha, como, irmãos? De forma irresponsável. A Bíblia fala que ele desperdiçou seus bens de forma irresponsável, vivendo irresponsavelmente. Agora, quando o Senhor Jesus, ele conta essa parábola, irmãos, a intenção de Deus, a intenção de Jesus é realmente fazer uma analogia entre o pai terreno com o pai, Deus Pai. E você vê que em Mateus, Marcos, Lucas, a Bíblia, Jesus revela Deus como um pai amoroso, um pai bondoso, um pai misericordioso, um pai perdoador o tempo todo, não é verdade, irmãos? O tempo todo a gente vê Jesus revelando esse Deus Pai para nós. Então a intenção de Jesus é fazer a analogia entre esse pai terreno com o Deus Pai. E aqui, esse pai que tinha esses 2 filhos representa esse Deus Pai, o Pai perfeito, o Pai que cuida de nós, o Pai que nos perdoa, né? O Pai que quer o nosso melhor, quer o melhor para nós. Então a gente observa isso. Esse pai cede o desejo do filho, talvez mesmo sabendo que ele estava errado, mas ele cede, ele entrega para o filho a herança dele. Agora, queridos, a pergunta é: quando esse filho ele pede parte na herança, a pergunta é: ele já tinha direito disso? Quando é que um filho tem parte na herança do seu pai? Quando o pai morre. Jamais algum filho pode chegar: pai, eu quero metade dessa casa aqui, ela é minha. Todo mundo fala que ela é minha, então eu quero. Não, a herança, já o nome diz, herança, é quando o seu pai morrer.
Somente na ausência dos pais você tem direito, não é? Só que nesse caso, esse filho ele pede: eu quero parte da minha herança. O pai estava vivo, o pai não estava morto, não é? Isso nos revela muitas coisas importantes, queridos. E uma delas é que esse filho já havia tomado uma decisão no seu coração. O seu pai já estava morto para ele. Talvez se assusta quando fala isso, mas é isso que nós temos que prestar atenção, queridos. Existem atitudes que falam mais do que palavras. Para esse filho, o pai já estava morto. Quando ele pede parte na herança, ele está dizendo isso: não, o senhor já morreu para mim, eu quero o que é meu. Eu quero o que é meu. Eu quero o adiantamento da minha herança. Nós temos aqui, queridos, um caso de um pai que tem dois filhos que moram dentro da casa do pai, estão dentro de casa, mas um tem essa atitude, e esse pedido, irmãos, nos revela outro ponto importante: um sentimento de orfandade que esse filho tinha. O que era? É um filho órfão de um pai vivo. Porque o órfão é quando os pais morreram. Mas aqui nós temos um caso de um filho órfão de pai vivo. O pai estava vivo. E a Bíblia, você vai ler essa história, ela não revela o motivo da decisão do filho de querer sair de casa, de querer a parte da herança dele. A Bíblia não fala, ela só fala que ele pediu, né? E aí, irmãos, mas mesmo assim não justifica ele pedir a parte na sua herança, o direito que ele tinha. Por quê? Porque a herança só era direito na ausência do pai, e o pai ainda estava vivo. Trazendo para os nossos dias, queridos, hoje, o nosso relacionamento de Deus como nosso pai, é possível nós afirmarmos que, da mesma forma que existiam esses dois filhos dentro de casa, e um deles teve esse comportamento, é possível afirmar que nós temos filhos dentro da igreja com o mesmo sentimento do filho mais novo, sentimento de órfão, de orfandade, que não consegue ter um relacionamento com Deus, de Deus como pai, que não consegue chamar Deus de pai, que não consegue, expressar essa intimidade, compartilhar de intimidade, de íntima comunhão com Deus. São filhos órfãos de um pai vivo, Deus, porque o nosso Deus está vivo, amém, irmãos? Ele é pai, ele cuida de nós. Mas são filhos que estão dentro da igreja, mas não conseguem ter esse relacionamento. As razões são as mais variáveis possíveis. São as mais variáveis. Diversas razões. A gente pode citar algumas, como trauma na infância, com o pai terreno, abandono, perdas, ausência do pai terreno, falta de amor, decepção com figuras de autoridade na sua vida, liderança. São pessoas que estão dentro da igreja, que sofreram isso em algum momento da sua vida. Talvez criança, adolescência, na sua infância, adolescência, na juventude, adulto. E aí carregam consigo essas feridas. Carrega essa ferida, esse sentimento. São muitas razões. Eles estão dentro de casa, igreja, mas se sentem como filhos órfãos. São órfãos de um pai vivo, Deus. E pode ser que nessa manhã você seja uma dessas pessoas, independente da sua idade, mas você seja uma dessas pessoas que está dentro da igreja, que há muitos anos serve o Senhor, mas ainda existe uma ferida dentro de você.
você se sente órfão, se sente sozinho, um sentimento de abandono. Talvez experiências no passado, traumas no passado, com a sua família, com seu pai terreno. Você vem lutando, insistindo, carregando isso. Você vem, sabe, tentando resistir. Fala, não, já passou, não aceito isso. Mas isso está lá dentro, está lá no fundo, está lá no seu íntimo e dói dentro de você. Sabe, de você, só você saber o tamanho dessa dor. Você tenta disfarçar. Você tenta se envolver com atividades. Tem gente que pensa que fazendo as coisas consegue esquecer. Você tenta, sabe, se ocupar. Você quer que a sua agenda fique ocupada com tantas coisas para fazer, para você não pensar naquilo e chorar. Mas a dor é clara, noites em claro acontecem, noites de choro acontecem. Isso acontece, isso é real. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, eu não sei o motivo, não sei a razão desse sentimento, desse sofrimento, mas eu quero dizer para você que o Senhor está aqui nessa manhã e Ele quer mudar essa história. Se você é uma dessas pessoas, se você sente isso dentro da sua casa, sozinho, o Senhor quer mudar essa história. Por mais que eu ainda tenha que pregar sobre paternidade espiritual várias outras vezes, mas hoje é o início de uma cura na sua vida. Você recebe isso, amém? É um tempo de cura. Eu creio, irmãos, que Deus quer iniciar com você hoje um relacionamento de íntima comunhão, de você, sabe, sentir Deus, e de você poder chamá-lo de Pai. Não só ouvir as pessoas chamar, mas você também chamá-lo de Pai. Sabe, irmãos, às vezes eu falo que é importante nós, através das palavras, tentarmos viver isso. Nas nossas orações, é importante você se sentir abraçado por Deus. Nas suas orações é importante você falar assim: Pai, eu quero me colocar agora no teu colo, porque essa dor, esse sofrimento é grande demais para mim. Nas nossas orações é importante você falar assim: Deus, eu quero agora, sabe, sentir o carinho do Senhor, o toque do Senhor sobre a minha cabeça, o abraço do Senhor. Talvez a pessoa fale assim: pastor, mas isso é tão esquisito, tão diferente. Não é não, querido, isso é real, isso é possível. É possível. Só que infelizmente, querido, a ferida é tão grande na vida de algumas pessoas, que elas são muito racionais, que elas não conseguem nem fechar o olho para orar. Fica com o olho regalado assim, ó, é hora de oração, não consegue nem fechar o olho e tentar ver o Senhor estendendo a mão. Não conseguem. Aí você fala: mas por quê? Uma série de motivos. Mas uma delas é ferida com a figura de paternidade terrena. Quando ela fecha o olho, a imagem que vem sobre ela é o pai avançando. Então a criança não fecha o olho. Quando ela fecha o olho, a imagem que vem na mente dela, talvez é o pai com um cinto, uma vara, um chinelo, não sei. Ela fecha o olho, ela vê a imagem do pai dando murro na mãe, ela vê a imagem do pai dando murro nela mesmo. Aí você fala: fecha o olho. Fala: não fecho não. Mas quando você vai conversando, você vê isso. Você chega nesses pontos. Quantos estão entendendo, queridos? Então são muitas razões, mas o Senhor quer te curar nessa manhã. Amém? Nós observamos algumas coisas importantes aqui. Biblicamente falando, queridos, um filho só sai de dentro de casa. Gênesis fala sobre isso. Nós vamos projetar para vocês Gênesis 2:24. O filho só deixará pai e mãe no momento do que, irmãos? Casamento. É aí que tem a permissão de Deus. Biblicamente falando, no momento do casamento, deixará o pai e a mãe. Agora você percebe que tem filhos que não vê a hora de chegar a uma idade tal para sair de casa.
não vê a hora de serem reconhecidos como adultos para saírem de casa, como independentes para saírem de casa. Com que argumento, irmãos? Em busca da tal felicidade, em busca da tal liberdade, em busca da ser feliz. Eu quero ser feliz como esse filho pródigo. Mas no fundo, você vai cavando, você vai ver lá quebra de vínculo. Você vai encontrar ferida na alma. Não há intimidade. Em alguma maneira houve essa quebra do pai terreno. Outra coisa que a gente observa também, queridos, é que nós já falamos muito sobre isso. A principal arma do diabo contra nós é atingir a nossa filiação, a sua filiação com Deus. Ele fez isso com Jesus, irmãos. Ele não vai fazer isso comigo, com você? Ele quer, irmãos, corromper essa revelação de Deus como Pai. Ele quer realmente gerar dúvida no seu coração de que Deus é Pai, de que Deus, Ele é o seu Pai. Ele quer quebrar o vínculo que Deus quer, a intenção de Deus, o relacionamento paterno. Ele quer quebrar esse vínculo. Para quê? Para que você pense assim: se eu não confio no meu pai que me gerou, como que eu vou confiar em Deus que eu não tenho contato, que eu não vejo, que eu não toco? Se o meu pai que está aqui dentro de casa, que é sangue do meu sangue, me bate do jeito que ele me bate, faz o que ele faz comigo, quanto mais esse Deus. Onde está esse Deus? Se meu pai terreno me abandonou, ela chega para sua avó, ela chega para a tia, ela chega para o irmão mais velho e fala: quem que é meu pai? Ah, seu pai viajou, seu pai foi embora. Aí vem a dificuldade de falar a verdade, né, irmãos? Ah, seu pai, ele teve que trabalhar fora. Um monte de argumentos para não falar assim: ah, seu pai mora na sua cidade, só que ele não quer ficar com você. E claro, não deve ser falado dessa maneira, né? Mas a verdade é essa. Só que a criança, irmãos, com 2, 3 anos, ela entende, ela até aceita, ela se distrai. Mas vai chegando 10, 11, 12, 15, 18, ele fala: mas onde está meu pai? Mas ele foi trabalhar. Por quê? Que cidade que ele está? Ah, eu quero falar com ele, liga para ele agora. Uma resposta só não é o suficiente, não é verdade, irmãos? Aquela criança, aquele filho, ele quer saber do pai. E aí ele chega à conclusão que o que? O pai abandonou. Então, se o pai terreno abandonou ele, mora fora, em algum outro lugar, porque Deus não o abandonaria? Quantos estão entendendo? Essa é a intenção do diabo. E esse é o momento que ele ataca a mente da pessoa, gerando esse sentimento de orfandade. Esse é o momento que ele trabalha. Esse é o ambiente perfeito para ele vir e só articular na mente daquela pessoa: você foi abandonado, ninguém te ama, seus pais não te amam, ninguém se importa com você, você vai sofrer, você vai ser assim sozinho na vida, ninguém olha para você. E aí ele começa a trabalhar com várias mentiras, com várias inverdades. E ele usa essa quebra no relacionamento do pai terreno para colocar essa mentalidade na vida dos filhos, né? Com respeito a Deus, com o nosso pai. No caso do filho pródigo, por exemplo, a gente observa que ele quis sair de casa, ele desejou sair de casa. Agora, quando ele sai de casa, biblicamente falando, dentro do contexto de Gênesis, que você só sai de casa quando casa, biblicamente falando, o filho pródigo, quando ele sai de casa, ele está casando com alguém. Com quem que ele está casando, irmãos? Com ele mesmo. Ele decide casar com ele mesmo. Ele decide querer sua alegria. Não, eu quero ser feliz.
Eu quero ir em busca da minha alegria. Eu quero a minha própria alegria, a minha própria felicidade, a oportunidade de ser feliz. Eu mereço ser feliz. O argumento é esse. Infelizmente, queridos, tem muitos filhos que já casaram consigo mesmo. Estão dentro de casa, mas já casaram consigo mesmo, com a sua própria alegria, e querem isso a todo custo. O filho mata o pai dentro do seu coração, mas quem começa a apodrecer é ele mesmo. O coração daquele menino, daquele filho, ele se torna o próprio túmulo do seu pai. Ele matou o pai lá dentro. E aí, irmãos, você sabe o resultado, né? Tudo no caminho desse filho começa o que, irmãos? Morrer. Ele começa a caminhar, gasta o dinheiro, tudo que ele tem. A terra onde ele está começa a passar falta, passar fome. Ele chega a pensar em comer comidas de porcos. Está na Bíblia. E você vê que na vida hoje a gente vê muito isso. Os filhos que tomaram a decisão de matar o seu pai no seu coração, de abandonar seus pais, quando eles saem de casa, tudo começa a morrer, tudo começa a dar errado, tudo se fecha, tudo, sabe, portas que se fecham. Queria que você fechasse seus olhos um minutinho, por favor. Feche seus olhos. Lembre agora da casa dos seus pais. O que você sente? Você sente que você é aceito ou não? Você tem prazer de estar em casa ou não? Mesmo você que já é casado, seus filhos então, eles são aceitos ou não? Eles têm prazer de estar em casa ou não? Olha para mim, irmãos. Na parábola do filho pródigo, a gente pôde ver que quando, nós vamos ler daqui a pouco, quando aquele filho, talvez ele fechou os olhos, não sei, mas diz a Bíblia, a expressão que a Bíblia usa é que ele caiu em si. O que ele sente, irmãos? Ele sentiu vontade de voltar. Ele sentiu vontade de voltar para casa. E nós? Será que nós temos vontade de voltar para casa? Pode ser que alguns queiram, outros não. A pergunta é por quê? Talvez porque as lembranças de casa não são as melhores. Não é verdade, irmãos? Quando o filho não tem vontade de estar em casa, é porque tem algum problema. Quando o filho não tem vontade de estar em casa, é porque tem algum problema. Lucas 15:17, você está com a sua Bíblia aberta aí? Em Lucas 15:17, a Bíblia diz assim: caindo em si, ele disse. Ou seja, o filho, aquele filho mais novo, ele caiu em si. E quando ele cai em si, ele lembra o quê? Da casa dos seus pais. Quando ele lembra da casa do seu pai, na memória dele vem a realidade da casa dos seus pais. E olha o que ele diz, irmãos. Isso vem da boca dele: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Irmãos, isso foi a memória que ele tinha da casa do pai dele. Ele fechou o olho, ele lembrou: eu aqui nessa miséria, lá em casa, os empregados do meu pai não passam fome.
os empregados do meu pai, né? Eles estão bem, tem comida de sobra, e eu aqui? Agora, queridos, a pergunta é: em uma casa onde os empregados não passam fome, tem comida de sobra, se esse patrão é bom para os empregados, imagine para os filhos, irmãos, não é verdade? Você já pensou nisso? Se esse patrão é bom para os empregados dele, quanto mais para os filhos. Então, essa foi a lembrança que aquele filho teve. Sabe, irmãos, nós como pais, e isso serve para mim, nós devemos fazer com que os nossos filhos sintam vontade de estar em casa. E se saíram, sintam vontade de voltar para casa. Que eles tenham prazer de estar em casa. Quando eles fechar os olhos, eles venham lembrar do amor, do cuidado, da proteção, de tudo que você fez por eles, de tudo que você expressou a eles. Isso é Provérbios 22:6. Nós vamos projetar para você. Provérbios 22:6 fala de você instruir a criança segundo os objetivos que você tem para ela, né? E quando ela crescer, ela não vai se desviar dele. Agora, irmãos, vamos falar a verdade. Se aquela criança, se aquele filho tivesse sido maltratado, ele ia querer voltar para casa, irmãos? Prefiro passar fome aqui nesse lugar que eu estou do que voltar para casa, não é verdade? Prefiro ficar aqui, comer comida de porco igual eles foi tentado, do que voltar para casa, voltar debaixo do regime do meu pai, voltar debaixo do regime da minha mãe, voltar debaixo daquela maneira educada de ser criado. Com certeza ele não iria querer voltar, irmãos. Agora, queridos, a verdadeira casa do pai, sempre atrai o filho de volta. Amém, irmãos? A verdadeira casa do pai sempre vai atrair o filho de volta. Os valores de uma casa, queridos, expressa na vida do filho quando ele sente que ele pecou. Engraçado que o filho estava numa vida desperdiçada, a Bíblia fala vivendo irresponsavelmente, mas mesmo assim uns valores saltaram na vida daquele filho. O que Lucas 18 diz? Lucas 15:18. Você está com a Bíblia aberta? Fala assim: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Olha aqui, irmãos, isso são valores. O filho reconhece: essa vida é uma vida de pecado, aonde eu estou aqui é uma vida errada diante de Deus, então eu preciso voltar para a casa do meu pai. E ele fala: eu voltarei, eu me porei a caminho e voltarei para a casa do meu pai, e vou dizer: pai, pequei contra o Senhor. O filho sabia que havia pecado contra o pai dele, né? Mas o mais interessante é que não ficou só nisso. Olha o que diz o verso 20, Lucas 15:20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ou seja, ele reconheceu, mas não ficou só no reconhecimento. Ele levantou e voltou para casa. Amém, irmãos? Sabe, queridos, eu creio que esses valores que nós como pais estamos transmitindo aos nossos filhos, vai chegar uma hora em que esses valores vão falar mais forte do que qualquer proposta que for oferecida aos nossos filhos. Amém, irmãos? E na hora que eles se sentirem tentados, ou na hora que eles estiverem talvez no pecado, eles vão reconhecer: não é o que o meu pai me ensinou, é pecado. E eles vão voltar para casa. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, eles voltarão para casa. Agora, queridos, trazendo para nós como igreja, sabe, a minha oração, irmãos, é para que os filhos que estão lá fora desviados, eles reconheçam que eles estão no pecado, eles reconheçam os valores
e voltem para a casa do Pai. E voltem para o Pai. Nós precisamos ser essa igreja, irmãos, essa casa que acolhe os filhos pródigos, que acolhe o filho mais novo que decidiu sair de casa. Quantos estão entendendo? Nós precisamos ser essa igreja, irmãos, que atrai esses filhos de volta para casa. Nós vamos ter esse coração, nós vamos ser essa liderança, esse pastor, esse irmão, essa irmã, não que fica acusando, condenando, julgando, apontando o dedo para essas pessoas que estão lá fora desviadas, afastadas, mas nós precisamos ser essa igreja que acolhe. Filho, pode voltar para casa. E o filho sinta vontade de voltar para casa. Será que, irmãos, a pergunta é, as pessoas que estão desviadas lá fora, que já perceberam que estão no pecado, será que quando a gente conversa com elas, elas têm vontade de voltar para a igreja, irmãos? Será que a gente ouve assim, não, a vontade que eu tenho de voltar para a igreja, que vontade que eu tenho de voltar a congregar, cultuar? Será, irmãos? Infelizmente, irmãos, a informação que a gente tem é que algumas pessoas falam que não. Igreja? Não. São diversos argumentos. Mas isso é ruim, irmão, isso é triste. Por quê? Porque a gente vê que o diabo cegou o entendimento, a gente vê que a mente já está cauterizada, a gente vê que a pessoa já está, sabe, na profundeza mesmo de tudo aquilo que o diabo tem para oferecer para a vida dela, e ela não consegue sair daquilo ali, não consegue enxergar a solução. Você está entendendo, irmãos? Mas ainda assim nós precisamos ser essa igreja que as pessoas sintam vontade de voltar para casa. E quando elas sentirem vontade de voltar, elas lembrem de coisas boas. Lembre do seu sorriso, lembre de sua mão estendida, lembre do nosso abraço. Que eles não venham lembrar do nosso dedo apontado, não venham lembrar, sabe, do nosso olho de acusação, sabe aquele olhar de acusação? Tipo, a pessoa está no altar e fala, mas o que você está fazendo no altar? A pessoa fazendo uma coisa, que você está fazendo isso, você fez aquilo. Agora, queridos, eu quero concluir dizendo para você, nada pode roubar o nosso direito de filiação, amém, irmãos? Aquele filho saiu de casa, mas ele deixou de ser filho, irmãos? Não, ele continua sendo filho. Mas nós temos, irmãos, um desafio de mudar a nossa mentalidade de órfãos para a mentalidade de filhos. Nós temos que abrir mão desse sentimento de orfandade e nos posicionar como filhos de Deus, Deus Pai, e crer que nós somos dignos de sermos chamados filhos, e crer que Deus nos ama, que Ele é o nosso Pai, amém, irmãos? E que Ele cuida de nós como Pai. Esse é o desafio de cada um de nós, na nossa mente, de falar, Deus, eu repreendo esse sentimento de orfandade, de órfão de pai vivo. Eu aceito me submeter, eu aceito esse amor, eu aceito esse cuidado, eu aceito que o Senhor Jesus, que o Senhor entregou o seu Filho Jesus para morrer por mim, amém, irmãos? Para o filho pródigo, ele não ficou pensando assim, mas se eu voltar para casa, como que vai ser, meu irmão, como que ele vai me receber? Mas se eu voltar para casa, será que meu pai vai me aceitar? Com que cara eu vou voltar para casa? Não, irmãos, ele não pensou nada disso. O importante para ele era voltar para casa. E assim ele fez, ele voltou para casa. E olha o resultado, irmãos, Lucas 15, 22. Quando ele volta para casa, o seu pai, que nunca havia deixado de tratar como filho, olha o que diz o verso 22. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar, pois este filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E o que, irmãos? Começaram a festejar, amém, irmãos? Lucas 15, 22. E começaram a festejar. E eles se alegraram. Eles começaram a fazer festa, os funcionários. Eu fico imaginando, irmãos, que festa que deve ter sido. Por quê? Porque ele estava morto e foi encontrado. Voltou à vida, estava perdido e foi achado. O que o pai faz? O pai pede para colocar os elementos que representam o que, irmãos? Filiação.
Quais são esses elementos? Coloque um anel no seu dedo, calçados nos seus pés. Isso significa filiação, identidade. Você é filho, vem cá. Você tem direito a isso. Isso significa autoridade. E aí depois o pai diz: vamos fazer uma festa para ele, vamos comemorar. Sabe, isso revela celebração, alegria. E é isso que Deus quer ter com você, queridos. É isso que o Senhor quer, esse sentimento que Deus quer relacionar comigo, com você, de celebração, de alegria, de comunhão, de festa. Amém, irmãos? A vida com Deus é isso. A vida com Deus não é uma vida, sabe, reprimida, uma vida, sabe, fechada, de povo triste, um povo que não pode isso, não pode aquilo, que é proibido isso, é proibido aquilo. Não, irmãos, não é isso que Deus quer revelar para a humanidade, para a criação, não. Deus quer revelar o seu amor, o seu cuidado, a alegria de podermos servir a um Deus que nos ama. Amém, irmãos? Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. A pergunta para você nessa manhã é: como está a sua mentalidade de filho? Como está a sua mentalidade de filho? Sabe? Como está? Nós precisamos trabalhar, queridos, a respeito da nossa mentalidade de Deus Pai. Ele é Pai, Ele te ama. Deus quer trabalhar dentro de você e curar todas as feridas que talvez a figura terrena de pai gerou em você. Deus quer curar todos os traumas na sua infância, adolescência, juventude, até mesmo depois de adulto. O Senhor quer curar você em nome de Jesus. Aleluia. Sinta-se amado pelo Pai nessa manhã em nome de Jesus. Ele te ama.